Então, estamos aqui para falar de uma mãe que mandou mensagem, falou: doutora, eu não aguento mais esse meu adolescente. E aí, o tema é esse. A gente, com o adolescente, às vezes fica aqui, né, no nosso limite, explodindo, gritando, perdendo a paciência. E hoje essa live vai trazer um pouco de conforto para a gente entender como agir, né? Como que a gente deve agir. Então, que ajuda é essa que você está precisando para não explodir mais, não gritar? E eu vou te dizer exatamente o porquê que isso acontece, né? Por que você explode? Por que você não aguenta? Para quem não me conhece, eu sou mãe de gêmeos adolescentes, então eu vivo a mesma coisa que você aí, sou pediatra e estou aqui para ajudar mães de adolescente a entender essa fase da nossa vida, porque parece que a gente esquece, né? Esquece como é que foi a adolescência e às vezes a gente tem essa dificuldade de se colocar no lugar dos nossos filhos. Por que isso acontece? Nós, mães, sempre achamos que quando a coisa não vai andando bem, o problema tá no nosso filho, né? A gente fala assim: eu não dou mais jeito nele, ele não me obedece, ele só reclama, ele não faz o que eu mando, né? Não é assim? E você esperava o quê de um filho adolescente? Essa realidade, essa expectativa, essa forma de mentalidade que a gente tem, a forma de pensar sobre nossos filhos adolescentes, ela fica assim, nublada, vamos dizer, misturada, porque nós estamos envolvidas emocionalmente. E aí é por isso que a gente precisa de ajuda. Porque quando alguém de fora olha, é muito mais fácil a gente dar palpite na vida dos outros do que na nossa, não é assim? E por que é isso? Porque a gente toma distância e consegue observar de um ângulo maior, né? Eu gosto de dizer, ter o olho de águia, a gente tem uma visão ampla do que está acontecendo. E quando a gente está ali no dia a dia, a mãe brigando, gritando, o filho não obedecendo, você cansada, aí você fala assim: mas é a minha rotina que é muito puxada, eu tenho que trabalhar, a escola não espera para começar. Então, o que está faltando? O problema está no seu filho ou a verdade qual é? A verdade dói. Quando a gente precisa olhar para a verdade, a gente precisa olhar para nossas atitudes. E sim, é nós que precisamos mudar. E claro que cada realidade, a mudança é de uma forma. Depende de como você se relaciona com o seu filho, com a sua filha. Mas o mais importante é a gente reconhecer, diante de tudo isso, reconhecer o que o filho está precisando. Porque essas atitudes dos adolescentes que ainda têm um cérebro imaturo, eles não são adultos, então não dá para você que é adulta esperar que eles ajam como adulto. Eu vejo muitas mães, elas falam, né, para mim: mas eu já trabalhei o dia inteiro, aí eu cheguei em casa, ele não lavou a roupa, ele não arrumou o quarto, ele não fez o que eu pedi. Então, esperar, ter a expectativa de que um adolescente vai se colocar no seu lugar, ver minha mãe trabalhou o dia inteiro, coitada dela, eu vou fazer as coisas para ela, não é assim que funciona, porque o adolescente não vai saber se colocar no seu lugar. O que precisa então? Você precisa educar ele antes, e você precisa dar o limite antes, saber combinar as regras antes, determinar as consequências antes, tudo isso antes, porque esperar que ele se coloque no seu lugar, isso não vai acontecer, porque não é próprio para a idade dele. Ele não tem cérebro funcionando para ter empatia. É claro que quanto mais velhinho, mais, né, dentro da idade adulta, que seria ali 19, 20 anos, é óbvio que essa maturidade já vai estar maior e que você pode esperar sim que o adolescente faça as coisas já por responsabilidade dele, mas vai depender do quê? Depender de como você agiu antes, de como você se comportou antes, de que atitude, como ele viu a sua autoridade, como é que o seu filho vê a sua autoridade, como ele percebe a sua autoridade. Porque assim, até criança pequena monta em cima das mães, né? Eu sou pediatra, então eu já atendo isso há mais de 20 anos. Tem criança de 5 anos que domina as mães. E por que isso acontece? Porque a criança não reconhece a autoridade. O problema está nela? É claro que não. É claro que o problema não está numa criança, porque ele não tem o entendimento todo, ele não está desenvolvido, né? Somos nós que podemos mudar as nossas atitudes para conseguir o que a gente quer dos nossos filhos. Eu digo assim, às vezes as mães falam: me ajuda, doutora, como eu devo agir, como eu posso fazer? Foi a pergunta dessa mãe. Mas como é que eu vou dizer para ela como ela deve agir se eu não sei o contexto que ela tá e nem sei como ela verbaliza pro seu filho? Como é que ela fala com o filho dela? É importante, assim, quando eu tô no atendimento,
momento, a consulta do adolescente, ela precisa ser em 2 tempos. O que significa isso? Que um tempo você fica com o familiar e outro tempo você fica sozinho com o adolescente. Por quê? Porque ambos têm visões muito diferentes, né? Eu gosto de dizer para os meus alunos assim, sempre o que passa pela cabeça do adolescente é muito diferente do que passa pela cabeça da mãe. Isso não tenha dúvida, né? E eu que estou ali para ajudar, eu preciso entender como funciona uma cabeça e como funciona a outra. O que está pegando na mãe e o que está pegando do adolescente? Por que ele não sabe respeitar a autoridade da mãe e fazer o que ela pede, obedecer? E por que essa mãe não consegue o resultado que ela quer desse filho? É aí que a gente precisa olhar para essa relação, né? É uma troca. A gente está sempre trocando nas relações. Não é de graça que o seu filho responde para você, não te obedece, só reclama da vida, por exemplo. Faz parte da adolescência ter esse comportamento. Agora, nós mães, por não entendermos ou por esquecermos como é que foi essa fase, e aí tem gente que vai dizer assim, ó, e aí eu vou fazer o parênteses aqui, porque senão vai estar cheio de comentários dizendo assim, na minha época não era assim, não. Na minha época era, né, chinelada, era havaiana, e tem muita gente que ainda pensa assim, né? E é claro que na nossa época era assim, eu também vivi isso, mas era o quê? Aí é que vem a diferença entre ter autoridade e ser autoritário. Quando a gente tem autoridade, os nossos filhos nos obedecem e obedecem mesmo contra a vontade deles. Porque é óbvio que nenhum adolescente vai achar maravilhoso ter que arrumar o quarto, sair contente para lavar a louça, dando risada para recolher a roupa, né? Ou até mesmo para estudar, que é uma coisa para ele, né? Não é uma coisa para nós, é para ele. É claro que isso não vai acontecer na adolescência. Ter essa clareza e aceitar que isso faz parte desse momento da vida é o primeiro passo para a gente. Nosso primeiro passo é assim, é saber se colocar nesse momento de vida. Lembrar, por isso que quando eu faço a mentoria para as mães, eu sempre faço esse trabalho. Vamos se colocar no lugar. Não é para você passar a mãozinha na cabeça e ai, coitadinho do meu filho, porque ele está na adolescência. Não, muito pelo contrário. É para você ter clareza do que é próprio para o adolescente, para saber lidar com isso e para conseguir fazer com que ele seja, mas é você que está ensinando ele a ser responsável. Então você acha que gritando, explodindo, falando alto, chantageando, você está ensinando o quê para o seu filho? É através de você que ele vai se relacionar com as outras pessoas. É você que está ensinando as habilidades para ele se relacionar com os outros fora de casa. Então a gente tem que pensar bem como que são as nossas atitudes. E aí o que eu ouço é muito comum, né? As mães falam com os filhos de um jeito que elas não falariam com a melhor amiga delas. Não falariam com as pessoas do trabalho que não são amigas. Percebe como a gente se dá a liberdade de tratar os nossos filhos de um jeito ruim, péssimo, negativo, longe de ter amorosidade, de ser leve, de ter compreensão, acolhimento, apoio, né? E por que a gente faz isso? Porque a gente não olha primeiro para nós, porque a gente não sabe respeitar os nossos limites. Eu já fiz isso também, tá, pessoal? A gente é humano, né? E a gente faz isso, mas quanto mais consciência a gente tem das nossas ações, menos a gente reage. Então, hoje em dia eu posso chegar fula quando eu tenho uma noia com pia, né? Com louça na pia. Eu não gosto. E com certeza isso veio da minha educação, né? Porque a minha mãe não deixava a louça na pia também, a gente sempre tinha que lavar, etc. Mas, se eu chego e vejo a louça com pia, eu fico chateada. Mas eu vou lá esbravejar na porta do quarto delas e falar, poxa, vocês não lavaram a louça, não, né? Eu espero o momento adequado para falar do que eu senti e vou pontuar novamente, né? O que eu gostaria que fizesse, o que precisa ser feito, né? Então, é combinar antes. E aí, o combinar nesse negociar do que vai ser preciso ser feito, porque cada um faz, né? Cada um tem as suas atividades. Então, você elencou lá, combinou quais são as atividades. E precisa ter uma consequência se aquela atividade não for feita. Não pode só dizer, tem que fazer uma lista, tem que fazer isso. Você acha que o cérebro do adolescente vai gravar
todas as coisas que você pediu para ele fazer. Ele não é um adulto, ele não sabe que tem que recolher a roupa, que tem que tirar a louça da máquina, que tem que botar a comida que está descongelando na geladeira. Foi uma das coisas que aconteceu há pouco tempo aqui em casa. Então, essa clareza de tudo que precisa ser feito, o adolescente não tem. Ele não organiza nem as próprias matérias da escola, quando que tem prova, quando não tem. Quantas vezes seu filho já deixou de levar uma atividade, né? Isso pode acontecer. Por quê? Porque ele tem dificuldade de organização. É claro que à medida que ele vai amadurecendo, vai ficando mais velho, né? A adolescência inicial, média e final, quanto mais para o final, mais amadurecido ele tá, mais responsável ele já tá das próprias coisas, mais você já ensinou e já deixou ele se virar sozinho. Mas quanto mais jovem ele tá, mais novinho ele tá na adolescência, mais vai exigir da nossa paciência, do nosso ensino, do nosso tempo, né? E aí é onde eu pergunto para as mães. Você pergunta para mim uma fórmula mágica de como agir, mas você dá o seu tempo para aprender como agir, né? Você treina como agir, você treina as suas reações, né? Porque eu gosto de dizer que as mães reagem ao invés de escolher como agir. Porque quando a gente tem consciência, a gente para de reagir e a gente escolhe como agir. Na minha mentoria eu falo que para as mães eu uso uma carinha assim que põe bad choice, good choice. A gente faz uma boa escolha ou uma má escolha. A má escolha é esse ciclo de estímulo-reação. Eu vi a coisa que ele não fez e vou lá e reajo. A outra é, eu vi a coisa, eu paro e penso e escolho o que eu vou fazer, como que eu vou agir, como que eu vou dar o limite, como que eu vou dar regra, né? E depois eu ajo. Existe um meio aí nesse processo que a gente precisa aprender como fazer. E é essa viradinha de chave é que é o importante para você que é mãe de adolescente